Olá, tudo bem? Estou de volta com a receita da berinjela fermentada. Muitas pessoas pediram e agora então finalmente volto com essa receita. Vamos aos ingredientes? Obviamente, a berinjela, 2 berinjelas, um pimentão vermelho. Quem não conseguir anotar a receita, fica tranquilo, porque você tem na descrição do vídeo todos os ingredientes anotados lá. Meia colher de sopa de pimenta em flocos, meia colher de sopa de sal e 1/4 de água. E depois, na segunda etapa, vamos precisar 1 colher de sopa de mel, 6 alhos amassados, meia colher de sopa de orégano, 5 azeitonas picadas, meia xícara de vinagre de maçã e 1 colher de chá de tomilho. Você já se inscreveu no meu canal? Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscrevam. E a você que já acabou de inscrever e está fazendo parte, então, me seguindo e ouvindo meus vídeos, obrigada, eu agradeço de coração pela sua inscrição. E espero que você aprenda muitas receitas para melhorar ainda mais a sua saúde. Então essa berinjela, ela é descascada. Eu uso esse descascador que é uma maravilha. Se a berinjela estiver bem fresca, bem rígida, assim, é fácil de descascar. Vamos sempre escolher berinjela que seja macia, porque aí não vai ter tanta semente lá dentro. Aqueles que permanecerem até o fim do vídeo, eu vou dar uma dica hoje bem interessante. E num bowl nós vamos colocar a berinjela cortada em rodelas de mais ou menos 1 centímetro. Sempre olhando se não tem bichinho. Olha, aqui tem um visitante. Também mais ou menos na mesma espessura aqui de 1 centímetro. Aqui eu vou adicionar o sal, a pimenta, e a água. Eu vou colocar aqui nesse saco. Aqui eu dou uma leve massageada. Enquanto eu vou preparar a outra parte, ela vai liberar o líquido e nós vamos poder colocar no vasilhame correto. Pronto. Esse vai ficar aqui por enquanto. Então aqui eu já tenho uma preparada que ficou 1 dia fermentando. Então essa é uma fermentação super rápida. Preparei ontem à tardezinha e coloquei nesse vidro
Aqui eu coloquei aquelas tampas de silicone que eu achei boa assim também para colocar aqui para não expor os vegetais no oxigênio. Então usei essa tampa aqui. Agora então ele já ficou fermentando um dia, ele já está efervescente assim, liberando gases. Agora eu vou apertar aqui e tirar bem todo o excesso de líquido que tem. E passar para esse bowl. Quando eu mexo aqui, olha como libera gases, né? Tá bem, tá no ar aqui fermentando bem. Isso porque esses dias está muito quente. Nos dias mais frios, pode ser que fermente um pouco menos. Vamos experimentar um pouquinho da sal. Tá bom. E aqui vamos colocar os restantes dos ingredientes. Aqui tem um pouquinho mais que uma colher de mel, que eu quero um pouco mais doce. Azeitonas picadas, orégano, tomilho, bem menos tomilho, pouquinho, e um quarto de xícara, mais ou menos, um cálice aqui de vinagre de maçã. Se você não tiver o vinagre de maçã, você pode colocar um vinagre de vinho tinto, ou vinagre que você, de sua preferência. Eu vou colocar nesse vidro e aos poucos eu vou colocando o azeite. Então o azeite, quanto baste, eu não tenho a medida dela. Então vamos colocar. Você pode manter ela cortada assim, ou se você quiser cortar menor também pode nessa hora, né? É cortar, porque vai depender também como você quer servir. Isso pode ser servido como um antepasto, com uma torradinha, ou com pão, ou no sanduíche, ou, olha, muitas opções. Muito bom esse. Vamos pôr o azeite. Essa berinjela, ela fica durinha, bem rígida, não vai ficar molinha, então não é possível, acredito, fazer, por exemplo, um hummus com ele. Ele não vai ficar bom, acredito, vai ficar durinha. Então, sempre vai ter que ser assim, picadinha, para comer nessa forma natural mesmo, assim. Agora eu vou colocar o alho, dar uma misturadinha. Este já está pronto, vamos fechar e vai para a geladeira para ser servido. Vou voltar para esse inicial aqui. Tá vendo? Já muito líquido já foi liberado aqui. Vamos colocar nesse vidro.
Nós podemos apertar aqui um pouco. Aqui eu vou colocar um peso. Dois pesos. Aqui você pode usar a sua criatividade. Pode ser algum vidro, se você vai precisar de um vidro maior, aí pode colocar um vidro pequeno com água para fazer esse peso. O importante é que o líquido vai ter que cobrir todo o vegetal. Esse é uma coisa assim que a gente não pode abrir mão. Toda a fermentação, esse líquido tem que chegar a cobrir. Ainda vai sair mais, dentro de meia hora, uma hora, ainda vai sair muito líquido aqui da própria berinjela. Eu quero evitar de acrescentar uma água, mas se precisar, daqui uma hora ou no fim da tarde, eu vou olhar e se ainda precisar, isso aqui talvez caiba aqui também, e eu vou colocar um pouquinho mais de água se precisar, tá bem? Então, fica aqui assim. Agora, então, o que eu estava querendo dizer, a dica de hoje é: por que que nos meus fermentados a gente nunca coloca o azeite no início, na fermentação, qualquer fermentação de vegetais? Eu não coloco azeite. Aqui também coloquei azeite, agora nessa etapa, mas eu não coloquei muito até cobrir, ficar nadando aqui no óleo. Porque o óleo, ela sela totalmente. E a comunicação do meio abaixo do óleo e acima do óleo. Nós temos medo, as pessoas têm muito medo de contaminação com botulismo. E o botulismo, ela desenvolve num meio totalmente sem oxigênio. Então, quando nós fazemos a fermentação, nós precisamos do ambiente aqui sem oxigênio embaixo. Então, por isso nós colocamos a água para poder cobrir. Só que na água é pouco, mas existe ali oxigênio. E quando a gente põe o óleo, fica um pouco mais anaeróbio. E é isso que a gente quer evitar, para evitar a contaminação com botulismo. Esse é o cuidado que nós temos, né? Então essa é a dica de hoje. Um grande abraço, até o próximo vídeo.